nono ano para hoje, né, eu irei explicar para vocês, a gente ainda está nesse capítulo da função quadrática, né, do segundo grau. A gente vai retomar inequação de primeiro grau, tá? Isso vocês estudaram lá no sétimo ano, né? O que é uma inequação? Uma inequação, a gente fala que é uma desigualdade, né? Porque na inequação aparece esse símbolozinho de menor ou maior. Tem algumas inequações que vêm até com um tracinho aqui embaixo. Isso significa o quê? É menor ou igual, maior ou igual. Quem tiver dificuldade para identificar, gente, já tem um truque bem antigo. Faz um risquinho aqui, ó, que lembra o 4 e aqui lembra o 7. Então, por isso que esse aqui é o sinal de menor e esse aqui é o sinal de maior. E aqui ele me deu vários exemplos, né? A resolução de uma inequação, né? Por exemplo, lá, 3x menos 12 menor que 0. É a mesma coisa de uma equação, né? Você arruma a letra de um lado e o número do outro. Então, ficaria 3x, passa para cá 12, x menor 12 por 3, 4. Ou seja, a inequação, quando a gente desenvolve a inequação, a gente não consegue encontrar um único valor para x. Porque a inequação não é uma igualdade igual equação, né? O que eu cheguei à conclusão aqui? Que para isso aqui ser verdadeiro, quais são os números que podem o x assumir? Ele não tem que ser apenas um número. Ele pode ser, isso aqui significa que o x pode ser qualquer número que seja menor que 4. 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Agora, se eu coloco aqui, por exemplo, o número 5, isso aqui não dá verdadeiro, quer ver? Ó, 3 vezes 5, 15. 15 menos 12, 3. 3 é menor que 0? Não é. Agora, se eu coloco o número 3, 3 vezes 3, 9. 9 menos 12, menos 3. Menos 3 é menor que 0. Agora, se eu coloco o próprio 4, será que dá certo? Ó, 3 vezes 4, 12. 12 menos 12, 0. 0 é menor que ele mesmo? Não pode. Se aqui tivesse um símbolozinho aqui, ó, aí sim o 4 também poderia entrar, porque aí ele estaria me dizendo que o valor, né, desse x pode ser menor ou igual ao 4. Certo? Então, a inequação, a gente acha infinitas soluções para aquele valor desconhecido. Aí aqui, gente, ele vem desenvolvendo, é claro que essa aqui é a mais simples, né? Tem com fração, aí você tem que tirar MMC. Outra coisa, tem inequação que você resolve, por exemplo, aqui, ó, vamos supor que aqui tivesse dado negativo. Esse lado jamais pode ficar negativo, igual na equação. Aí eu tenho que multiplicar por menos 1, isso vira positivo. Aí o interessante é que esse símbolo também mudaria de posição, tá? E o 12 fica negativo. Então é só lembrar, multiplicou por menos 1, né? Porque esse primeiro lado ficou negativo e não pode, o símbolo aqui também vai mudar a posição. Se ele for menor, ele vai ser maior, se ele for maior, ele vai ser menor. Aí aqui tem, gente, ó, a resolução algébrica, né, o que eu tô explicando para vocês. Aí depois na 380, ele vem falando dessa questão, né, de trocar o sinal quando dá negativo, tá? E aqui ele vem falando da resolução gráfica, né? O que é isso? É essa inequação, como que seria graficamente. Então, por exemplo, ó, vamos analisar o esboço. Olha o que ele está falando aqui primeiro. Ó. No plano cartesiano, indicamos os valores, né, da variável x da função no eixo horizontal. Por sua vez, indicamos os valores da função f de x no eixo vertical, que é o y, né? Assim, resolver a equação f de x maior que 0 significa encontrarmos todos os x com o gráfico da função f acima do eixo x. Por quê? Quando eu tenho uma função, ele agora jogou para função. Quando eu tenho, né, uma função onde eu tenho lá y igual, sei lá, 3x mais 2, né? Para x, né, igual a 0, eu vou achar um valor para y, não é isso? Para x igual a 0, eu iria substituir. Y é igual a 3 vezes 0, 0. 0 mais 2, no caso y daria 2, certo? E o que ele quer dizer? Quando olha para assim resolver a equação
para f de x maior que zero, esse f de x é o y. Então, vamos supor, quando ele diz aquilo ali, ele quer dizer, para y maior que zero, o y aqui não é igual a essa expressãozinha? Então, eu vou pegar isso daqui e vou colocar maior que zero. Porque eu fazendo isso, eu vou estar calculando quais são os valores que x pode ter para esse y ser maior que zero, ou seja, para esse y ser positivo. Aí vai virar uma inequação. Arrumo, né, menos 2 para cá, x maior que menos 2/3. Ou seja, qualquer número que seja maior que menos 2/3, e eu colocar no lugar de x, com certeza o y vai ser positivo. Então, já que tem que ser maior que menos 2/3, por exemplo, para x igual a 1, 1 é maior que isso daqui. Porque qualquer positivo, né, vai ser maior que essa fração negativa. Então, se eu coloco para x igual a 1, ó, 3 vezes 1, 3, 3 mais 2, 5. Realmente, 5 é maior que zero. Agora, se eu quiser analisar, né, essa função aqui para y menor que zero, eu vou pegar 3x mais 2 menor que zero. 3x menor que menos 2, x é menor que menos 2/3. Ou seja, para essa função, o y ser negativo, quais são os valores que o x pode ter? Pode ser qualquer um? Não, desde que o x seja menor que menos 2/3, certo? E para y igual a zero, para o y ser zero, quanto que o x tem que ser? Então, 3x mais 2 igual a zero. 3x é igual a menos 2, x é igual a menos 2/3. Ou seja, para essa função zerar, né, para o y ser zero, o x tem que ser menos 2/3. Então, é isso que está querendo dizer aqui, né? A gente está estudando o sinal de uma função. Aí aqui ele vem falando, né, dessa função aqui, ó. Vamos analisar o esboço do gráfico da função polinomial do primeiro grau, f de x igual a 0,5x menos 3. Aí ele fez aqui, olha, a retinha x, né? Observa que colocou aqui, ó, o ponto 6, certo? Esse ponto 6 aqui, com certeza, o y foi zero. Se eu pegar essa função aqui, porque se está tocando no eixo x é porque o y foi zero. Então, para y igual a zero, qual é o valor de x? Então, vai ficar 0,5x menos 3 igual a zero. 0,5x é igual a 3, x é igual a 3 dividido por 0,5, que dá x igual a 6. Ou seja, quando o y é zero, o x é 6. Então, eu já sei que essa reta, né, porque é uma função do primeiro grau, vai cortar o eixo x. A gente fez muito isso lá quando nós estudamos função do primeiro grau. E quando essa função, né, para quais valores que o x pode ter, para essa função, né, para esse y ser maior que zero, o que a gente vai fazer? Para y maior que zero, eu pego a função maior que zero. 0,5x maior que 3, né, passa para lá, x é maior que 3 sobre 0,5, x é maior que 6. Ou seja, qualquer número que seja maior que 6, o y vai ser positivo. Então, observa que ele colocou esse sinal de mais aqui. Porque para ser maior que 6, ó, a reta x está aqui, certo? Para ser maior que 6, concorda que tem que estar do lado direito dele, né? Os maiores que 6 são todos esses números que estarão após ele. Então, por isso que ele colocou esse sinalzinho de mais aqui. E à esquerda dele, né, será os valores, né, que o y pode ter para ele ser negativo. Quais são os valores? Eu pego a função 0,5x menos 3 menor que zero, que vai dar a mesma coisa, x menor que 6. Qualquer número que seja menor que 6, se eu pôr nessa função no lugar de x, o y vai ser negativo. Então, por isso que colocou aqui, ó, menores que 6 estão para cá. O y vai ser negativo. Porque isso aqui, gente, ó, se eu fizer aqui a reta y, só para vocês entenderem, o que ele está querendo dizer? Qualquer valor que eu coloco aqui maior que 6 para x, vamos supor, sei lá, 7, com certeza
vai ser esse 7, para passar por essa retinha aqui, tem que ser algum número positivo no y, não pode ser para baixo. A reta tá para cá. E aqui a mesma coisa, ó. Para o y ser negativo, tem que ser menores que 6, porque, ó, se eu pego, sei lá, o número 5, esse número 5, para ele tocar nessa parte aqui da reta, tem que ser algum número nessa parte de baixo, no y, que são os negativos. Então, é isso que ele quis dizer, que para quando o y ele for negativo, o x tem que ser o quê? Números menores que 6, tá? Aí aqui ele vem explicando a mesma coisa que eu fiz, tá vendo, ó? No caso aqui, ele colocou esse sinal de mais que está representando, que são os valores para y, né, maior que 6, valores para y, que são os valores, né, que o x pode ter para o y ser positivo. E aqui são os valores que o x pode ter para o y ser negativo, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar para vocês. Não, aí no próximo vídeo eu vou explicando as atividades, que aí vai clareando melhor para vocês. Mas isso, gente, a gente disse que é o estudo do sinal da função, tá? A gente está estudando, analisando uma função do primeiro grau, depois a gente vai ver também a do segundo grau. Para quais valores essa função, para quais valores de x, essa função pode ser maior que 0, essa função pode ser menor que 0, ou essa função pode ser igual a 0, certo? Então, vamos lá. Próximo vídeo eu explico as atividades. Beijos!